Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 2. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Daiane. Para aqueles que assistiram minha aula já na quarta-feira, vamos assistir de novo, tira a sua dúvida. Se você não quis tirar na quarta, tira de novo a dúvida agora. Para aqueles que não assistiram, se tiver dúvida, pode mandar, tá? Gente, nenhuma dúvida é boba, tá bom? Professora, por que aquele sinal de menos? Eu vou te explicar por que aquele sinal de menos, tá? Nenhuma dúvida é boba. É às vezes você não entender por que daquele sinal de menos ali, que você não consegue ir para frente no exercício, tá? Então, qualquer dúvida pode mandar, não precisa ficar com vergonha. Se você não quiser que eu fale seu nome, você põe anônimo, que eu vou falar anônimo tal, tá? Então, assim, não precisa ficar com nenhuma vergonha, tá? O objetivo aqui é o quê? Aprendam cálculo diferencial integral 2. Né? Se não, o que eu estou fazendo aqui? Né? O objetivo é que vocês aprendam cálculo diferencial integral 2, tá bom? Na aula passada, alguns me perguntaram em relação ao material. Gente, infelizmente, o material ele não vai ficar disponível para vocês. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? E aí eu vou fazer isso. O que vai acontecer? Nós vamos fazer aqui no quadro, né? Tudo que eu faço no quadro tá explicadinho no slide. Então, eu vou fazer no quadro, e aí eu coloco no slide, eu dou um tempinho, e vocês tiram um print de tela ou tiram foto, tá? Tiram um print da tela aí, que aí vai aparecer lá o slide bonitinho, e depois vocês podem estudar, tá bom? Então, essa é uma dica, essa é uma forma aí que a gente tem para que vocês tenham o material também, tá? Tira print da tela, e aí fica tudo ótimo, tá? Eu faço aqui porque eu acho que vocês acompanham o meu raciocínio, mas se vocês não quiserem que eu faça só no slide, é só me falarem que a gente fica só no slide, tá? Mas aí a gente vai fazendo essa alternância. Eu faço aqui, e aí eu ponho no slide, e aí vocês tiram um printzinho, ou eu dou um espacinho aqui assim, ó. Tudo bem que vai aparecer eu. E vocês tiram um print da tela aqui da resolução, tá? Então a gente faz isso aí, a gente vai trabalhando essas questões. Na aula passada, a gente fez uma revisão do cálculo diferencial integral 1. Então, a gente falou a respeito de derivada, a gente falou, né, as técnicas de derivação. Por quê? Porque isso vai ser importante aqui nessa aula nossa, nas nossas aulas de cálculo diferencial integral 2, tá bom? Aí, fiquei de fazer um exemplo, e aí a gente começa com a ideia de integral, tá? O exemplo eu já até deixei aqui, ó, para você ver. Nós vamos fazer esse exemplo, mas eu vou mostrar para vocês o contexto, né, desse exemplo. E aí, gente, efetivamente, a gente hoje entra na unidade 1, seção 1 do livro, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos supor que você trabalhe em uma empresa na área de desenvolvimento de novos produtos. Como uma de suas tarefas, você deve analisar o custo marginal para a produção. Nós vamos, né, dar uma ênfase aqui nessa ideia de custo marginal para a produção de um novo componente eletrônico. Sabe-se que a função que descreve o custo em relação à quantidade de componentes, ela é dada por essa função que eu já coloquei no quadro. E nós queremos saber qual é a variação para 20 unidades. É isso que nós vamos querer saber, variação para 20 unidades de componentes eletrônicos. E aí, nós vamos fazer aqui agora a nossa integral. Primeiro, quando o probleminha falar custo marginal, receita marginal, deixa eu ver qual a outra, lucro marginal, marginal quer dizer variação. Então, o que o problema está pedindo? O problema está pedindo isso daqui, ó. A derivada da minha função custo em relação a 20. É isso que o nosso problema está pedindo, tá bom? Então, é isso aqui que nós vamos encontrar. E aí, como a gente quer a variação, nós temos que integrar, integrar, gente, desculpa, já estou lá na integral já. Nós temos que derivar essa função, tá? Para a gente derivar essa função, nós vamos ter que usar dois tipos de regra. Que regras são essas, gente? Aqui nós temos o quê? Um quociente. Então, eu vou ter que utilizar a regra do quociente para derivar essa função. Quem que é minha função de cima? Essa daqui. Quem que é a minha função de baixo? Essa daqui. Nessa daqui, o que nós temos, gente? Nós temos que aplicar a regra da cadeia. Por que eu tenho que aplicar a regra da cadeia? Porque eu tenho aqui, ó, uma função elevada ao quadrado.
Por isso que a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. Então, para derivar a função de cima, nós vamos ter que aplicar a regra da cadeia, tá bom? É isso que nós vamos fazer aqui. Então, vamos lá. Selinha de x. Derivada da primeira função. Quem que é a minha primeira função? Essa aqui que está circulado verde. Para eu derivar essa função, eu tenho uma regra da cadeia. Como que a gente deriva a regra da cadeia? Derivada da função de fora. Quem que é a função de fora? Quadrado. Então, nós vamos ter 2 vezes a função de dentro. E a gente diminui 1 no expoente. Vezes a derivada da função de dentro. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 2x mais 2. Vezes a função de baixo, a segunda função. Eu vou apagar, mas vai ser a mesma coisa, porque senão não vai caber ali. Então, deixa eu vir mais para frente. Eu e minha mania de escrever. Então, ó, selinha de x. Nós vamos ter a derivada da função de fora vezes a derivada da função de dentro. Opa. Vezes a função de baixo, a segunda função. Menos a primeira função vezes a derivada da segunda função. Derivada de x, 1. Sobre a segunda função ao quadrado. Então, a minha segunda função é x, eu vou elevá-la ao quadrado. Pronto, derivamos. Agora, nós vamos sair fazendo as distributivas da vida aqui. Então, meu selinha de x. Aqui, vocês conseguem perceber que eu tenho 2 que multiplica isso, que multiplica isso, que multiplica x? Então, eu vou fazer de 2 em 2. Primeiro, eu vou fazer esse 2 vezes esse, e depois eu vou fazer esses 2, para não fazer tudo direto e vocês não se confundirem, tá bom? Então, nós vamos ter 2x ao quadrado, ó, mais 4x, vezes, ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2 vezes x, 2x. Menos, aí nós vamos ter x mais 2x, x ao quadrado mais 2x, elevado ao quadrado. Dividido, x elevado ao quadrado, x ao quadrado. Agora vamos fazer essa multiplicação aqui. Esse vezes esse. Então, nós vamos ter 4x à quarta. Conserva a base e somos expoentes. Esse vezes esse. 2x quadrado vezes 2x mais 4x ao cubo. Esse vezes esse mais 8x ao cubo. Esse vezes esse mais 8x ao quadrado. E aqui, atenção, ó. Isso daqui, meu povo, não é x quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, não. Isso daqui é um produto notável, tá? Isso daqui é um produto notável. Se é um produto notável, como que a gente resolve esse tipo de produto notável? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. É isso aí que nós vamos fazer, ó. Menos quadrado do primeiro, x à quarta, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes x quadrado, 2x quadrado, vezes 2x, 4x ao cubo. Mais o quadrado do segundo, 4x ao quadrado. Bom,
dividido por x ao quadrado. Então, a gente vem aqui, ó, c' de x. E aí, a gente vai fazer o joguinho de sinal. Boa, Pedro! Antes de eu fazer o joguinho de sinal, não temos dúvida aqui do Pedro. Pedro me perguntou desse x aqui, ó, que ele está fora do colchete. Pedro, poderia ser feito isso, mas olha, Pedro, a gente tem aqui só multiplicações, ó. Esse 2 multiplicando esse, que multiplica tudo. Então, se você fizer isso que você fez, né, multiplicar o x depois, vai dar na mesma. O que eu fiz aqui foi fazer de 2 em 2, porque eu só tenho multiplicações. Então, como você só tem multiplicações dentro do colchete, a gente pode fazer isso. Agora, se tivesse uma soma aqui no meio aí, não. Aí a gente tem que fazer do jeitinho que você falou. Mas como eu só tenho multiplicações, eu posso trabalhar com isso. A gente tem a ideia da associatividade, tá? Então, pode fazer, né, das duas formas. Por que, Pedro, que a gente pode fazer só dessas duas formas? Porque eu tenho multiplicações. Se eu não tivesse multiplicações, a gente não poderia fazer assim, tá bom? Trabalhar com multiplicação é um pouco mais simples do que trabalhar com a soma e adição, né? As propriedades de multiplicação, elas permitem que a gente faça mais coisa. E esse aqui é um desses casos, tá, Pedro? Faz aí depois, Pedro, isso depois multiplicando por x, vai dar o mesmo resultado, vai dar tudo isso aqui, ó. Vai dar o mesmo resultado, tá bom? Peraí, gente, meu ouvido, cabelo, pronto. Vamos, então, fazer esse joguinho de menos aqui, ó. Esse menos, ele vai para todo mundo dentro do meu parênteses, tá bom? Então, aqui, dá para a gente juntar alguma coisa em comum? Dá, né? 4x à quarta. 4x ao cubo. Deixa eu só conferir se é 4x ao cubo mesmo. É. 4x ao cubo mais 8x ao cubo, nós vamos ter o quê? Mais 12x ao cubo, mais 8x ao quadrado. De nada, Pedro. Menos... Gente, eu vou apagar esse x ao quadrado aqui e vou fazer pequenininho, porque senão não vai caber. Tá aqui, ó. É porque senão não vai caber e vocês vão confundir as coisas. Menos x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 4x ao quadrado. Dividido por x ao quadrado. Vou dar um tempinho para vocês tirarem print, porque a gente vai ter que subir, que não cabe mais aqui. Caber cabe, mas aí vocês não vão enxergar, tá bom? Então, essa daí é a nossa primeira parte, né? Agora a gente vai sair simplificando as coisas. No slide está passo a passo, tá, gente? E, ó, agora para simplificação, ó. Vamos olhar, a gente tem que olhar expoente com expoente, né? 4x à quarta menos x à quarta, dá quanto? 3x à quarta. Então, meu C' de x, 3x à quarta. 12x ao cubo menos 4x ao cubo. Mais 8x ao cubo. 8x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Menos, ó, mais 4x ao quadrado. Isso dividido, opa, não por 2, por x ao quadrado. Essa é a derivada. E aí, alguém, eu acho que na aula passada me perguntou sobre simplificar. E aí, a gente pode simplificar essa daqui? Pode. Por quê?
Tá vendo o x ao quadrado aqui? É a menor potência, né? E aí a gente olha para cima, no numerador. Se todos os termos possuem x ao quadrado, x à quarta é x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, a gente consegue simplificar o 4 com 2. X ao cubo a gente consegue simplificar. E x ao quadrado a gente consegue simplificar. Aqui nós temos uma soma. Como os três termos da minha soma, e eu submorro, como os três termos da minha soma, eles são divisíveis por x ao quadrado, tá? Então, a gente pode fazer a simplificação, tá bom? Então, vamos lá. C' de x, o que eu vou simplificar? Eu vou simplificar esse quadrado com esse daqui. Nós vamos ter 3x ao quadrado. Eu vou simplificar esse quadrado com esse daqui, vai sobrar 1. Mais 8x. E esse quadrado com esse daqui vai sobrar 4. E o x ao quadrado some. Tranquilo? Foi isso a simplificação que eu fiz, porque eu tinha x ao quadrado nos três termos, tá? E aí, essa é a minha derivada. Só que o exercício, ele pediu o quê? A taxa de variação custo marginal para 20 unidades. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir no lugar do x, 20. Então, vou ter aqui, ó, 20 ao quadrado mais 8 vezes 20 mais 4. 3 vezes 400 mais 160 mais 4. Nós vamos ter 1.200 mais 1.364. Essa é a minha variação do custo para que a gente produza 20 unidades. Isso aí, Geraldi. A gente subtrai os expoentes. Por quê? Ó, 4 menos 2 é propriedade de... Ai, gente, o nome da propriedade sumiu. Divisão de potências de mesma base. Lembrei. É aqui, ó, essa propriedade aqui, ó, Geraldi. Quando eu tenho uma potência de mesma base, por exemplo, ali a gente tem 3x à quarta dividido por x ao quadrado. O que a gente faz? A gente divide, né, numerador, a gente conserva a base e diminui os expoentes. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3x à quarta menos 2. Por isso, subtrai. Propriedade de... Como é que é o nome? Divisão de potências de mesma base, tá bom? É isso, gente, derivada. Ok? Podemos passar para frente? Enquanto vocês me falam se a gente pode passar para frente. Não, o slide anônimo é o que eu uso para montar a aula, tá? O slide, infelizmente, vocês não têm acesso a ele. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre vou dar um tempinho para vocês tirarem print do slide, né? Tirarem print da tela, ou tirarem print comigo aqui, que aí tem o passo a passo, tá? Porque algumas coisas que estão no slide, né? Eu trago, às vezes, alguns exemplos que são diferentes do livro, algumas formas de explicar que são um pouquinho diferentes do livro. Não que... Um pouco diferente, assim. Eu trago uma forma mais simples para vocês entenderem. Pelo menos eu acho que é mais simples, tá? E aí, vocês tiram um print da tela. Ou depois vocês podem assistir a aula, né? Que a aula fica gravada depois e aí vocês podem ir fazendo as anotações, tá bom? Essa aqui é a ideia. Eu acho que eu posso passar para frente. Ninguém falou nada. Tá, vou passar para frente e aí a gente vai dar a ideia de integral. O que acontece, gente? A integral, o conceito de integral como a gente conhece hoje, ele surgiu do quê? Da necessidade de se calcular uma área. Naquela época, há muito tempo atrás, se tinha, né, se conhecia o cálculo de área de regiões regulares, calcular quadrado, calcular cubo, cubo não, gente, calcular quadrado, retângulo, todas essas áreas, né, regiões regulares se sabia como calculava. Mas aí, o que sucedeu? Se nós tivemos problemas de regiões que a gente não sabia calcular, de regiões que não eram tão regulares, como, por exemplo, vou fazer uma aqui, de regiões que não eram tão regulares. E aí precisou-se criar estratégias para que a gente conseguisse resolver esse tipo de região.
Então, vamos supor que a gente tem aqui é Y, né? Aqui é X. E aí, a gente tinha esse tipo de região aqui, ó. E eu queria calcular essa área aqui abaixo da curva. Na época, você não tinha como resolver isso daqui, né? Não dava. Como é que eu vou resolver? Aqui não tem quadrado, aqui não dá para eu colocar um retângulo. Parece um triângulo, né? Mas tem essa curva aqui. Como é que a gente vai fazer? Foi daí que surgiu a ideia de integral, né? Do cálculo da integral. Para a gente resolver esse tipo de área, para calcular a área desse tipo de região, a gente utiliza um conceito de soma de Riemann. E aí, Newton e Leibniz, por incrível que pareça, ao mesmo tempo, só que em países diferentes, e a gente sabe que naquela época não se tinha a comunicação que nós temos hoje, né? Eles desenvolveram a ideia de integral. Eles tiveram, eu falo que a grande sacada, que foi relacionar a integral com derivada. Nós vamos ver qual que é essa sacada. Né? Naquela época, como que eles faziam, né, o cálculo desse tipo de área? Eles utilizavam o que nós denominamos de soma de Riemann. O que é a soma de Riemann? O que consiste a soma de Riemann? A soma de Riemann, ela consiste em você. Você tem esse intervalo aqui, né? Você vai dividi-lo em subintervalos de mesmo tamanho. Então, finge que é o mesmo tamanho aqui, tá bom? Vou dividir aqui em 4 intervalos. Acho que dá o mesmo tamanho, tá? Então, você vai ter esses 4 intervalos. Então, você vai conseguir dividir. Tá dando para vocês verem? Tá. Tá, nós temos esses 4 subintervalos. E aí, a soma de Riemann, ela falava o seguinte, o Riemann. Você vai dividir em 4 subintervalos e você vai construir retângulos de tal forma que você preencha essa região. Essa que é a ideia da soma de Riemann, tá? Então, a gente constrói aqui, ó, retângulos. Aqui a gente tem um, né? E depois a gente vem aqui. Aqui a gente tem um retângulo. Aí aqui a gente tem outro retângulo. Tá dando pra vocês verem o vermelho? Não. Vou fazer em roxo, que eu acho que o roxo vai ficar melhor. Aqui a gente tem um retângulo. Aqui a gente tem outro. Ui. Aqui a gente tem outro retângulo. Deu para perceber? Nós temos, então, nós vamos colocar nessa curva, né? Nós vamos colocando retângulos. Mas perceba, aqui a gente tem um, né? Porque ele está 0, então ele é bem pequenininho, né? Aí eu tenho um retângulo, está sobrando espaço. Sobra espaço aqui, sobra espaço aqui, sobra espaço aqui. Né? E aí a área dessa região, a estimativa da área dessa região seria o somatório da área desses retângulos. Só que, como eu disse, a gente sobra espaço. Se está sobrando espaço, essa daí não é uma boa estimativa, né? Vai dar um valor muito alto. Como que a gente calcula área de retângulo? Área de retângulo é a minha base pela minha altura. Consegue entender que a altura do meu retângulo é justamente a minha função calculada aqui nesse ponto, por exemplo, A1? Esse que é a minha função. A altura é justamente a função calculada nesse ponto A1. E como que eu sei esse tamanho? Vamos supor que o nosso intervalo é B. Esse tamanho aqui, quantos intervalos eu dividi? 1, 2, 3, 4. Isso é B dividido por 4. É o tamanho do meu intervalo todo dividido pela quantidade de retângulos que eu dividi. Nesse caso, 4. Como que nós vamos calcular a área desse retângulo? Vai ser B sobre 4 vezes o meu F de A1. Né? A área de retângulo é base vezes altura. E aí você faz isso para cada um dos retângulos e soma. Essa vai ser a área estimada. É essa que é a ideia da soma de Riemann. A soma de Riemann nada mais é do que você preencher a sua curva com retângulos
E aí você calcula a área de cada um e soma. Foi essa a estratégia que eles utilizaram, baseado em um método do matemático, que é o método da exaustão. Foi essa a estratégia que eles utilizaram para calcular a área desse tipo de região. E aí, quando a gente fala nisso, né, nesse tipo de área, a gente pode falar de dois tipos de soma. A soma de Riemann superior e a soma de Riemann inferior. O que é a soma de Riemann superior? Para a gente calcular uma soma de Riemann superior, a minha função aqui, o meu f da função que eu vou encontrar, que eu vou calcular, são sempre o f de pontos que são maiores. Né? Então, eu vou calcular o f desse ponto aqui, que é o meu A2, A3, A4. F de A2, F de A3, F de A4 e esse F de A1, porque aqui é o A0, né? Eu vou calcular desses pontos. O que são esses pontos? São os valores de x em que a minha função assume o maior valor. Você vai calcular os da extrema direita, tá? Extrema direita ou esquerda, gente? Esquerda. Ai, gente, vocês entenderam. Eu não sou boa com direita e esquerda, acho que já deu para perceber isso. Mas você vai calcular sempre os valores em que a sua função assume o máximo. Já a soma de Riemann inferior, então, essa daí é a superior. Para você calcular a soma de Riemann inferior, você vai calcular dos valores mínimos. Começa com o A0, depois vai para o A1, o A2 e o A3, tá bom? Essa que é a ideia. Aqui eu falei errado, o A2 é lá em cima. Essa aqui é a ideia. Aqui mesmo, tá certo, gente? Essa aqui é a ideia, tá bom? Inferior, você começa do A0, A1, A2 e A3, e a superior, A1, A2, A3 e A4, tá? E no caso é X1, X2, X3, X4. Essa que é a ideia da soma de Riemann inferior e superior. Explicado isso, vamos ao quadro, né? E eu não deixei vocês tirarem foto da solução do outro, me empolguei. Ó, tirem print aí da solução. Eu vou ir colocando aqui. Opa! Essa é a solução que a gente fez anteriormente, da derivada. E aí, a resposta da derivada que a gente encontrou. Agora sim, soma de Riemann. Para a gente fazer essa soma de Riemann, eu vou fazer ela aqui no quadro com vocês, no slide, porque a professora de vocês não é muito boa para desenhar, como vocês perceberam, não. Mas eu faço bem passo a passo. O que acontece, ó, gente? Nós temos que calcular a área dessa região aqui colorida, né, em roxo. Essa região, essa função é uma função x ao quadrado, e eu tenho esse intervalo de 0 a 2. Quero calcular essa área. Utilizando, né, uma estimativa, lembrando disso, tá? A área pelo soma de Riemann é uma estimativa, é uma área aproximada. E aí, utilizando, né, a ideia da soma de Riemann, nós vamos ter que calcular a soma superior e a soma inferior, tá? Nós vamos ter que calcular esses dois tipos de soma. E como que nós vamos fazer? A ideia aqui primeiro foi eu dividir em 4 intervalos. A soma inferior, ela pega os menores valores que a minha função assume, ó. Esse e esse. Quais são os valores que a minha função assume menor, ó? 0, 0,5, 1 e 1,5. Como que eu sei o tamanho da minha base do retângulo? Eu não tinha um intervalo de 2? Volto sim. Só um minutinho. Aqui. Voltei, Júlio. Eu me empolguei. Mas vamos lá, enquanto o Júlio tira... Enquanto o Júlio tira o print, gente, o que acontece, ó?
nós temos, né, o nosso intervalo lá, que a gente vai calcular a área, é de 2. E eu quero dividir em 4 retângulos. Como que eu vou saber o tamanhozinho da minha base de cada retângulo? 2 dividido por 4. Esse que é o tamanho da minha base de cada um dos retângulos. Acho que agora foi, né? Pronto. Então, a gente tem isso daqui, ó. De 0 a 2, e aí eu divido em 4 retângulos, nós vamos ter que cada partezinha do meu retângulo, cada base, vai valer meio. Tranquilo? E aí a gente quer calcular a soma inferior. Para a gente calcular a soma inferior, primeiro a gente calcula o nosso primeiro retângulo aqui, ó. Qual que é a base? 2/4, que é esse retângulo aqui, né? Só que, qual que é a minha altura? A minha altura é f de 0. A função calculada no zero. Qual que é a minha base? 2 dividido por 4. 2 é o meu tamanho do meu intervalo e 4 é a quantidade de retângulos. Vezes o outro valor, ó, que é esse primeiro valor aqui da minha altura, que é a minha função calculada em 2/4, ou seja, meio. Mais o tamanho, a minha base, vezes a minha função calculada, né, a altura da minha função, calculada em 1, tá bom? Essa aqui é a ideia, a altura da minha função calculada em 1 tá aqui, né? Ó, mais a base vezes a minha função calculada em 1,5, que é 3/2. Tranquilo isso? Acho que sim. Se não for, vocês me falem aqui. É isso que é. Isso daqui é a área do meu primeiro retângulo, a área do meu segundo, a área do meu terceiro e a área do meu quarto retângulo. Professora, como é que eu vou fazer esse f de 2/4? A minha função não é x ao quadrado, gente? Ui, minha função não é x ao quadrado? Eu vou pegar esse 0 aqui e substituir no x ao quadrado. Eu vou pegar esse 2/4 e substituir no x. Esse 1 no x e o 3/2 no x. Ó, 0 vai dar 0. O f de 2/4, né? Aqui eu fiz simplificação, gente. 2/4, 2 dividido por 4, 1/2. O f de 2/4, nós vamos ter 2/4 elevado ao quadrado. Isso nós vamos ter 4/16. Simplificando, 1/4. F de 1, 1. F de 3/2 vai ser 3/2 ao quadrado, 9/4, né? 9/4, tá bom? E aí agora a gente faz as multiplicações. Multiplicando tudo, nós vamos ter que a soma da área desses 4 retângulos da soma inferior é uma soma de 1,75. Agora vamos calcular a superior. A ideia é a mesma, só que agora você vai pegar os maiores valores. Quando que assume os maiores valores? Ó, 2, 1,5, 1,5. O cálculo vai ser o mesmo. Base vezes a função calculada em meio. Base vezes a função calculada em 1. Base vezes a função calculada em 3/2. Base vezes a função calculada em 2. Como que você vai fazer a função calculada? Pega o valor do x e substitui na sua função. Repito, Júlio. Por que que é 2/4? Eu vou até colocar eu aqui. Ó. Júlio, ó, o 2/4, o 2 é o tamanho do meu intervalo, certo? Que é esse B aqui. Então, o tamanho do meu intervalo todo é 2, porque eu quero calcular a área de 0 a 2. Esse é o tamanho. E o exercício falou que eu vou dividir em 4 retângulos. Então, para eu saber o tamanhozinho aqui, ó, da base do meu retângulo, eu divido 2 pela quantidade de retângulos, ou seja, 4, por isso 2/4. Tá? Se fosse 5 retângulos, seria 2/5. Se fosse 6 retângulos, 2/6. É sempre o tamanho total do meu intervalo, que eu quero calcular a área, dividido pela quantidade de retângulos. E aí você tem a base de cada um dos retângulos. Deu para entender? Se não deu, você me fala aí.
Voltando, então. E aí a gente calcula 2 quartos eleva ao quadrado, 1 eleva ao quadrado, 3 meios eleva ao quadrado e 2 eleva ao quadrado. E aí a gente faz as multiplicações e as somas, nós vamos ter 3,75. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha área da função x ao quadrado no intervalo de 0 a 2, ela está aí entre 1,75 e 3,75. Essa que é a minha estimativa da minha área. E vamos pensar, isso é uma boa estimativa? Não. E qual que foi a grande ideia? Vocês perceberam que tá sobrando muito espaço aqui e tá faltando muito espaço aqui. E aqui, e aqui. E no outro tá sobrando. Aí você pode pensar assim, professora, mas um compensa o outro. Não. A ideia da soma de Riemann é que você diminua ao máximo essas sobras. E como que a gente vai diminuir ao máximo essas sobras, né? Como que a gente vai fazer essa diminuição? Vamos pensar. Se eu dividir em 4, eu estou sobrando essas coisas. Será que se eu dividir em 5, vai ser menos? Vai, né? Porque o seu intervalo aqui, a sua base, ela vai ser menor. Se a sua base é menor, você vai conseguir colocar mais retângulos. Se você coloca mais retângulos, você vai preencher melhor o seu espaço. E qual que é a grande ideia? Né? Você vai colocar, quanto mais retângulos você conseguir colocar aqui na sua figura, né? Melhor é a estimativa da área. Então, o que isso quer dizer? Se eu estou conseguindo colocar mais retângulos, quer dizer que a minha base é a menor possível. Essa aqui é a ideia. Quanto mais retângulos, melhor é a estimativa. E aí eu trouxe esse mesmo exemplo aqui, só que com 100 retângulos. Fiz usando o software, tá, gente? Eu não quero que vocês façam isso também, não. Tá? Eu quero que vocês entendam o conceito. Eu não vou cobrar um negócio desse para vocês fazerem uma soma de Riemann com 100 retângulos. É desumano, né? Ó, essa aqui é a minha soma de Riemann inferior. Gente, a gente quase não consegue. Deixa eu ver se eu consigo dar um mais aqui. Eu acho que é Alt mais. Ih, não é. É. Gente, tá dando para perceber, né? Ai, tá dando para perceber, gente, que quase não tem espacinho aqui, olha. Quase não tem espaço na sua região. Por quê? Porque eu fiz 100. E se eu tivesse feito 100 aqui na superior, olha, quase não sobra retângulozinho, tá? Essa aqui é a ideia, tá bom, gente? A ideia é justamente você coloca uma quantidade muito grande de retângulozinhos lá, e aí quando você coloca essa quantidade muito grande, você quase não vai ter espacinho. E como que eu calculo a soma? A gente calcula a área de cada um desses retângulos, tá? Por isso que eu usei o software, porque imagina, calcular a área 100 vezes de um e 100 vezes do outro, vai dar muito trabalho, né? Então, a gente calcula a área. E quando a gente faz isso, o que acontece? A área ela está entre 2,63 e 2,71, né? Muito diferente do que a gente tinha achado anteriormente. Deixa eu só olhar aqui na minha cola que eu não lembro. 1,75 menor ou igual a minha área, menor ou igual a 3,75. Nossa, minha letra aqui é horrível, né? Conseguiram entender essa diferença? Olha como aproximou muito mais da minha área real. Por quê? Porque eu consegui colocar, né, preencher mais os meus espaços. Então, o que a gente pode concluir disso daqui? Que quanto menor o tamanho da base e, portanto, maior a quantidade de retângulos, melhor é a minha estimativa da área. Tá? E o que foi o grande pulo do gato, como eu falo? Qual foi a grande sacada de Newton e Leibniz? Foi definir a integral de Riemann, né, que é a integral definida,
Por que ela é definida? Porque eu estou calculando no intervalo, tá? A grande sacada foi fazer, então, que essa quantidade de retângulos, né, elas tendessem ao infinito. Essa que é a ideia. E quando você faz essa quantidade de retângulos tender ao infinito, nós temos a integral. Então, a integral definida de A a B da minha função f de x dx, ela é dada pelo meu limite, quando o meu n tende ao infinito, do somatório. Agora, deixa eu lembrar a notação que usa, gente. Acho que é ΔX. Do somatório de f de x estrela, ΔX. E esse somatório de i menos 1. Essa que é a definição de uma integral. É o limite do somatório, né, das minhas áreas, tá? Essa coisa aqui, esse somatório desse f de x, isso daqui é a altura. Essa é a altura. E esse daqui é o tamanho da minha base, tá? Você calcula lá o somatório da altura e da base de cada um e soma. Só que minha quantidade de retângulos vai ao infinito. Essa é a definição. É assim que a gente define, né, uma integral definida. Professora, nós vamos ter que calcular isso aqui? Não, graças a Deus. E aí que vem a sacada, gente. Não, Newton e Leibniz foram assim, ó, sensacionais. O que eles perceberam? Eles relacionaram derivada com integral. E aí criou-se o teorema fundamental do cálculo. O que diz o teorema fundamental do cálculo? O teorema fundamental do cálculo diz que se eu tenho uma função f de x como resultado da minha integral de a a b de f de x, isso quer dizer que isso aqui só vai acontecer, né, se somente se eu derivar o meu resultado for igual à minha função dentro da integral. Essa que Oi, gente, desculpa, eu tô achando que tá no primeiro plano. Foi mal, gente. Obrigada, João. Essa que é a ideia, tá bom, gente? Desculpa, gente, foi mal. Aqui. O limite, tá? E aí, o grande sacada deles foi relacionar derivada com integral. Então, como que eu sei se eu derivei corretamente, se eu integrei corretamente? Se eu derivar o resultado da minha integral, eu tenho que chegar, ó, ao que está dentro da minha integral. Gente, já voltou. Já voltamos aqui. Foi erro técnico da professora, tá bom? Essa que é a ideia, tá, gente, de integral. E mais, essa é a primeira parte. Então, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo é: eu vou integrar a minha função e quando eu derivo essa integral, eu tenho que chegar na minha função que estava dentro do meu integrando. Tá? Isso daqui a gente chama, né, de primitiva ou antiderivada. A primitiva ou antiderivada é aquela função que, quando eu derivo, eu chego à função dentro do meu integrando. E qual que é? Gente, já voltou, ó, Karma. Vocês estão muito apressados. E qual que é a segunda parte? Essa é a primeira parte. A segunda parte do meu teorema fundamental do cálculo diz o seguinte, que o resultado dessa integral, né, o resultado da integral de AB de f de x dx, vai ser dado pela minha primitiva calculada em B menos a minha primitiva calculada em A. A minha primitiva calculada no limite superior menos a minha primitiva calculada no limite inferior, tá bom? Superior e inferior, não guardem maior, menor, porque pode ter inversão. Então, superior menos o meu limite inferior. Essa que é a ideia. Com essas duas partes do teorema fundamental do cálculo, a gente consegue aí resolver
resolver uma integral definida. Por que definida? Porque ela está em um intervalo de integração. E aí você pode estar se perguntando, professora, por a integral ter surgido do problema de área, sempre que eu calculo uma integral, eu estou calculando uma área? Não, nem sempre. A área é uma interpretação da integral. A gente pode interpretar uma integral, por exemplo, como uma velocidade, como uma posição, tá? Então, a integral é uma, a área, é isso mesmo, gente, tô confundindo. A área é uma interpretação da integral, tá? Essa daqui é a ideia do teorema fundamental do cálculo, tá? Qual que é a grande sacada? Você tem que qual que é o raciocínio que a gente usa para fazer uma integral? Eu tenho que pensar numa função que, quando eu derivo, eu chego na função que está aqui dentro. Essa aqui é a ideia, tá? E aí, agora eu vou colocar o slide aqui para vocês tirarem print. Então, aqui, essa é a definição de uma integral definida. Ai, gente, essa é a definição de uma integral definida, tá bom? Que é a que eu fiz aqui no quadro. O nosso teorema fundamental do cálculo, que é o que eu disse, né? E aí, para encerrar nossa aula, nós vamos fazer um exemplo. Como que a gente pode aplicar esse teorema fundamental do cálculo? Nosso exemplo. Nosso exemplo é o seguinte: nós vamos encontrar a integral definida da função x ao quadrado no intervalo de 0 a 2. E aí depois a gente vai fazer uma interpretação, então, dessa integral como sendo área, para a gente comparar com o exemplo que a gente fez utilizando a soma de Riemann, que a gente calculou a área estimada. Ó, pela primeira parte do teorema fundamental do cálculo, o que, que acontece? Eu tenho que encontrar uma função que, quando eu derivo, eu chego na função x ao quadrado. Se eu tenho a função x ao quadrado. Eu tenho que conseguir uma função que, quando eu derivo, eu chego em x ao quadrado, né? Qual que é a regra da cadeia? A regra do tombo. Eu tenho que diminuir descer o número, e aí eu diminuo no expoente. Como na hora de derivar eu vou ter que diminuir, para integrar, o que, que você vai fazer? Você vai somar. Então, x ao cubo. Se eu derivo isso daqui, o que, que vai acontecer? Vai dar 3x ao quadrado. Mas peraí, eu quero é x ao quadrado. Então, você divide por 3. Essa é a minha função f de x. Vamos ver se deu certo? É só derivar. F' de x. O 3 tomba. X ao quadrado dividido por 3. Ó. Então, essa que é a ideia. Eu vou descobrir uma função que, quando eu derivo, tomba. Né? Quando eu derivo, eu chego aqui dentro da minha função do integrando. Então, a integral, né, de x ao quadrado, uma primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E aí a gente utiliza a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Qual que é a segunda parte do teorema fundamental do cálculo? Eu substituo os meus extremos de integração. Extremo de cima menos de baixo, limites, perdão. F de 2 menos F de 0. Então, eu venho aqui na minha função que a gente encontrou, que é a derivada, e substituo no lugar do x, 2 e 0. Quando eu substituo, eu vou ter 8 terços, que é 2,67, né? E a área, quando a gente calculou com 100 retângulozinhos lá, deu de 2,63 menor ou igual a minha área, menor ou igual a 2,71. É uma boa aproximação, né? A gente tem aí 2,67. Então, a aproximação é uma aproximação muito boa.
Era isso que nós tínhamos para hoje, né? Então, nós falamos dessa introdução da integral, e aí na próxima aula a gente vai aprender técnicas para a gente integrar, para a gente não ficar sempre pensando nessa ideia, que função que eu vou pensar quando eu derivar e tal, né? A partir dessa ideia, a gente tem técnicas de integração, né? Então, a gente vai aprender essas técnicas de integração, e aí na próxima aula também, nos slides, eu vou trazer para vocês algumas sugestões de livros da biblioteca virtual, então vocês tiram print, aí vocês encontram lá na sua biblioteca virtual, tem uma série de livros de cálculo muito bons, que vocês podem aí resolver alguns exercícios. Nesses livros, os exercícios ímpares têm gabarito lá no final do livro. Então, vou fazer isso para vocês irem estudando. Se depois que estudar tiver alguma dúvida na próxima aula, você fala, professora, eu fiquei com dúvida em tal coisa, e aí a gente faz de novo, tá bom? Eu explico para vocês, para a gente aí dar continuidade ao estudo das nossas integrais. Com isso, finalizo a aula de hoje. Tenham todos um ótimo final de semana, uma ótima semana, né? E para aqueles que vão na aula de quarta, até quarta, ou para aqueles que vão me ver só no sábado, até sábado. E antes de ir, eu esqueci, Renan, onde a aula fica gravada no seu ambiente, só que ela demora um pouquinho para subir, tá bom? Então tem que ter aí um pouquinho de calma, mas ela fica gravada no seu ambiente. Aí você pode assistir eu quantas vezes você quiser, tá bom? Tchau, gente. Tenham todos um bom final de semana.